para que nós possamos começar a falar sobre a Páscoa aqui essa noite, sobre a palavra que vai ser ministrada. Primeiro eu preciso explicar um pouco para você. Eu sei que essa igreja é uma igreja inteligente, uma igreja bíblica, uma igreja que gosta de palavra, né, presbítero? E eu sei que muita coisa que eu vou dizer aqui vocês já sabem, mas eu quero só passar por cima para a gente entrar dentro da mensagem e para vocês entenderem o contexto do que eu vou pregar aqui. Quando nós falamos de Páscoa, e eu já preguei isso aqui há poucos dias atrás, o nome Páscoa significa passar por cima. Passar por cima. Por que passar por cima, pastor Zé? Porque quando o povo fica preso no Egito, todos conhecem a história, Moisés chega para libertar, vem as pragas, e na última praga seria a praga da morte do primogênito. Tudo aquilo que vivia, seja liberto, seja preso, seja animal, todo primogênito, todo filho primogênito, nessa última praga iria morrer. Agora o Senhor chama Moisés, o Senhor chama Arão, e agora o Senhor institui a Páscoa. O Senhor chama Moisés e chama Arão e fala: olha, vocês vão separar um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, sem mancha. Esse cordeiro será preparado de uma forma diferente, especial. Esse cordeiro ele não pode ser cozido, mas esse cordeiro precisa ser assado. Esse cordeiro precisa ser comido por inteiro, não pode sobrar nenhum tipo de pedaço. As entranhas, tudo que tinha no cordeiro, a cabeça, tudo tinha que ser consumido. Agora o Senhor institui a Páscoa. E assim acontece. No dia que o anjo da morte veio, o anjo da morte passa por cima, onde tinha a marca do sangue de Jesus. Aonde, quando o anjo da morte passa nos primogênitos do Egito, a morte passa e leva eles. Mas quando a morte passa nas casas do povo de Israel, onde tinha o sangue de Cristo, eles estavam ceando. Fala comigo, ceando. Enquanto a morte passa, eles estavam à mesa. Eles estavam tendo comunhão. Porque a vida do crente pode ser uma vida com tribulação, uma vida com dificuldade. Mas enquanto a morte está passando, nós estamos em comunhão. Enquanto a morte está passando lá fora, nós estamos em comunhão aqui dentro. Agora o Senhor determina. E o Senhor fala: agora nós precisamos dar uma continuidade nessa festa chamada Páscoa. Ali tinha um cordeiro, ali tinha ervas amargas, e não poderia haver fermento em nada que tinha ali. E quando nós olhamos para esse texto, lá no Êxodo, a Bíblia diz que não poderia ter fermento ali. Somente naquele dia. Nos demais dias poderia até comer fermento. Mas aí, como sempre eu gosto de dizer que o Velho Testamento é a sombra do Novo, aí nós partimos para o Novo Testamento. E o que o Novo Testamento diz? O que Paulo diz? Agora Paulo já não diz mais que a Páscoa seria um cordeiro. Agora Paulo, ele já não está mais à sombra. Agora Paulo está na realidade. Agora Paulo está no Novo Testamento. Agora Paulo diz: olha, no Velho Testamento não poderia comer fermento. No Velho Testamento vocês comiam um cordeiro assado, tinha que comer todos os pedaços. Mas agora no Novo Testamento, o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 7, o nosso cordeiro é Cristo. E vocês não podiam comer fermento lá por um dia, mas agora não. Agora a nossa Páscoa é contínua. Não pode haver fermento nenhum dia mais. Por quê, pastor Zé? Porque o fermento simboliza o pecado. Agora Paulo está falando: eles eram um dia só que não poderia ter fermento, não poderia ter pecado. Mas nós não. A nossa Páscoa é contínua. O fermento tem que sair do nosso meio. Nós precisamos vestir a couraça da verdade, da justiça de Deus. Aleluia.
Lá na velha aliança, lá na antiga aliança, era um dia. Agora não. Agora a Páscoa não é mais em um domingo que o Estado determina, ou que a lei determina, ou que as mídias determinam, não, mas a nossa Páscoa agora é Cristo, meus queridos, a Páscoa da verdade, aquele que é a porta das ovelhas, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, aquele que te libertou, aquele que me libertou, aquele que vive e reina eternamente, amém. É um dia sem fermento. Mas Paulo fala, não. Eu digo para vocês que o negócio mudou agora e foi muito. Não é um dia sem fermento, mas é uma vida sem fermento. É uma vida vivendo na verdade. É uma vida vivendo na pureza. É uma vida sendo crucificado com Cristo, para que naquele dia, quando Ele vier, nós possamos ser ressuscitados com Cristo. Deus. Mas não é mais como um corpo normal, queridos. Não. Cristo vai te dar um corpo glorificado. Nós precisamos anseiar pela volta dEle. A igreja precisa tomar um choque de realidade. Não é só de quarta, terça, domingo, não. Mas nós precisamos, queridos, anseiar pelo Cordeiro Pascual. Meu querido. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando no seu coração. Mas eu não estou querendo falar que eu sou santarrão, não. Mas eu estou falando, meu querido, para você se apegar a Cristo. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Então se apegue a Ele, se agarre nele e fale: ei, Cordeiro Pascual, eu não aguento parar de pecar. Me limpa do meu pecado, querido. E Ele virá com o Espírito Santo de Deus. Ele limpará as suas veredas. Meu querido. Porque quem limpa é Ele, quem santifica é Ele. Nós somos santos nele. Nós não somos santos, querido, pelas nossas atitudes, porque nada vem de nós, até a sua salvação vem dele, porque a palavra diz que a salvação é o dom gratuito de Deus. Você não é salvo porque você merece ou porque você é bom. Não. Você é salvo porque você foi escolhido. Ele te escolheu, Ele te santificou através do Espírito Santo de Deus. E Ele quer, meus queridos, está preparando o lugar, e Ele quer te levar para quando Ele for, você vá também, meu querido. É o Cordeiro Pascual, é a Páscoa sem fermento, sem mácula, sem mancha. É Ele, é dele, nele, por Ele, que nós temos que gastar a nossa vida. Como João disse quando viu, é Ele, segue Ele. Se nós entendêssemos, queridos, que a cada dia que nós acordássemos, nós tivéssemos só que seguir Ele, mais nada, tudo mudaria nas nossas vidas. Mas nós nos preocupamos com muita coisa e esquecemos de seguir Ele. Seguimos famosos no Instagram, no Facebook, olhamos muitos status. Mas quando você entender, querido, que só precisa seguir Ele, as pegadas dEle, as pisaduras dEle,
a busca pelo batismo com o Espírito Santo, não tem mais. Não tem mais. Banalizaram a línguas estranhas na internet. Mas eu te digo, querido, uma coisa aqui essa noite: não acredita nisso, não acredita nisso. Busca o batismo, busca a presença, busca a verdade. Porque quando você não conseguir orar mais, você vai começar a orar em línguas. E Paulo diz que aquele que ora em línguas, ora em mistério. E mistério é aquilo que nem o diabo pode decifrar. O seu espírito ora em mistério com Deus e traz aquilo que você precisa, sem mesmo você saber o que é. O Cordeiro Pascual é Ele, é nele, é dele, por Ele. Não tem outro sentido de estarmos aqui. Entenda, querido, isso aqui não é um clube. Não é. O discipulado não é um lugar para você encontrar e só lanchar, não. Mas é um lugar de conhecer Ele, de participar dEle, de estar com a Páscoa todos os dias da sua vida. Come chocolate, presenteie o seu filho, glória a Deus por isso. Mas isso não é a Páscoa, querido. Isso não é a Páscoa. Ele é a Páscoa. Ele é. Ele é. Ele é a Páscoa. Ele é aquela pedra que Moisés tocou e saiu água. Ele é. Ele é água viva. Ele é aquele que falou com aquela mulher no poço de Jacó: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. Ele é. Não diminui o evangelho, querido. Entenda. Entenda que Ele é a Páscoa. Mas quando nós entramos dentro do texto que nós lemos, nós vemos que nos últimos dias de Jesus na terra, Ele, depois de fazer muitos milagres, depois de curar, depois de libertar, Flávio, depois de Jesus fazer muitas coisas, começa a se aproximar os dias de Jesus terrenamente deixar essa terra. E Jesus começa a sentir isso, e Ele começa a preparar os seus discípulos. E Ele começa a preparar os seus discípulos. E as últimas pregações dele, primeiro, Ele fala sobre a grande tribulação. Ele explica os discípulos sobre a grande tribulação. E Ele fala com eles sobre a grande tribulação, como seria. Depois Ele fala da sua volta. E depois Ele fala para que os discípulos pudessem vigiar. Ele fala: vigia, para que vocês possam suportar a tribulação. E quando todo mundo gosta de falar, né? Vigia, irmão. Ora, irmão. Mas primeiro Ele fala assim: vigiai e orai. Vigia primeiro, depois ora. E essas são as últimas ministrações de Jesus. E o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto é que Jesus, durante a noite, no seu ministério, Ele subia para o monte. Normalmente, quando Ele estava lá próximo, Ele subia para o Monte das Oliveiras. E quando Ele subia para o Monte das Oliveiras, Ele subia a orar. E a Bíblia diz que no final do seu ministério terreno, Ele subia de noite, buscava a presença de Deus. E algumas vezes, a noite inteira buscando a presença de Deus. E de manhã, Ele ia para o templo ensinar. De manhã, Ele ia para o templo pregar a palavra. De manhã, Ele ia para o templo se esvaziar. De noite, Ele se enchia e de dia Ele se esvaziava.
De noite ele se enchia e de dia ele pregava a palavra de Deus. De noite ele pegava de Deus e de dia ele passava para o povo aquilo que ele pegava de Deus. E o que me chama a atenção é que quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para os crentes de hoje, e eu me incluo nisso, eu sou o primeiro, às vezes nós temos preguiça, às vezes nós não queremos buscar de Deus para entregar para o povo, às vezes nós não queremos pegar de Deus para entregar para a igreja, às vezes nós não queremos pagar o preço de oração, de busca, de jejum, de separação, de santificação para entregar. Nós queremos simplesmente chegar aqui e pregar, ou nós queremos simplesmente chegar e pregar para alguém, mas nós pregamos algo sem receber de Deus. Mas Jesus não, ele pegava de Deus e entregava para o povo. Mas nós vivemos no meio de uma geração onde as pessoas recebem do homem e querem entregar para o homem, mas se você busca do homem, você não tem nada para entregar. É uma geração que não quer buscar de Deus para entregar para a família, aí busca do homem para entregar para a família. É por isso que tem um tanto de homem frouxo por aí, que não consegue coordenar a família, que não consegue discipular os filhos, que não consegue, irmãos, ser respeitado pela esposa, porque a fonte que ele está buscando não é a fonte de Deus. Ele busca de homem para entregar a homem, mas não se consegue buscar de homem para entregar a homem, porque há uma hierarquia no mundo espiritual, que todos seguem, até o Espírito Santo segue, porque o próprio Jesus disse, aquilo que o Espírito Santo vai entregar não é dele, mas o Pai vai direcionar para ele, para que ele possa entregar ao povo. Se até o Espírito Santo pega de Deus para entregar ao povo, nós queremos pegar do homem para entregar ao povo? Não vai funcionar. Mas eu vou profetizar para uma igreja que vai seguir os passos de Jesus e vai começar a buscar de Deus para entregar para o povo, a buscar de Deus para entregar para a família, a buscar de Deus para entregar para os discípulos. Porque quando se pega de Deus, se consegue entregar. Porque quando se busca de Deus, se consegue entregar. Se você pegar do influencer, não dá para você entregar, querido. Ele só está vendendo o peixe dele, e está te tendo como seguidor, e está ganhando o dinheiro dele. E você é o consumidor e ele é o vendedor. Sinto te dizer. Mas quando o joelho se dobra, quando a boca fecha e para de comer um pouquinho, e fica umas horinhas de jejum, quando a Bíblia se abre, que às vezes tem muito tempo que você não abre ela, aí você está pegando da fonte certa, aí está vindo de Deus, e quando vem de Deus, você pode entregar para o povo, que é certeiro, vai ir como uma flecha, e vai atingir o coração numa terra fértil. Então, nós temos uma geração que está pegando do homem e entregando para o homem. Mas Deus não. Ele buscava de Deus e entregava. E a Bíblia diz que ele buscou de Deus, entregou, pregou as suas últimas ministrações. Agora eu vou entrar no texto que nós lemos, porque agora Jesus, ele fala com os discípulos, olha, vamos comer a Páscoa. Eu anseio muito comer essa última Páscoa com vocês. Anseiava muito. Agora Jesus, ele faz algo. Ele dá uma direção. Fala comigo, direção. Ele dá uma direção para Pedro e João. Ele diz, olha, vamos comer a última Páscoa. E os discípulos falam com ele, beleza, mestre, mas aonde vai ser? E presta atenção aqui, olha para o pastor, que você vai entender o que eu estou falando. Agora, ele fala assim, olha, vocês vão ir
E vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Fala comigo, cântaro. E quando vocês verem esse homem carregando um cântaro, vocês vão seguir esse homem. E ele vai levar vocês para o lugar certo, aonde nós vamos fazer a ceia. Entenda o que eu vou te dizer aqui. Naquela época, quem carregava o cântaro era a mulher. Fala comigo, a mulher. Mulher. O homem tinha a parte do serviço dele e a mulher dela. Então o cântaro buscava água, fazia comida, fazia os afazeres da casa. Então era mulher. Então Jesus fala, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Ou seja, algo atípico. Algo que fugia à realidade. Algo que fugia à normalidade. Não era algo comum. E queridos, abra os seus olhos espirituais. Todas as vezes que você vê algo que foge da realidade, da normalidade, entenda como um sinal de Deus. Todas as vezes que você olhar e falar, isso não é normal, entenda como um sinal de Deus, para o bem ou para o mal. E nós temos, irmãos, negligenciado esses sinais de Deus. Algo fora do comum, algo fora da realidade. Mas nós negligenciamos. E o que Pedro faz? E João? Eles questionam Jesus? Não. Eles pedem Jesus uma direção. E quando Jesus dá a direção, eles seguem a direção que Jesus deu. E nós vivemos no meio de uma geração aonde nós pedimos a direção a Jesus, e Jesus nos dá a direção, e nós não seguimos a direção de Jesus. Nós questionamos a direção de Jesus. Ah, mas Jesus não fala comigo. Uai, quando você pede a direção para um pastor, quando você vai para um aconselhamento, quem que está falando contigo, meu querido? É Jesus, é Deus falando ao seu coração, entenda. É Deus te dando uma direção. Não questiona, não, segue aquilo ali, arrisca. Segue aquilo ali, queridos. Pedro e João poderiam falar, ah, Jesus, mas quem carrega cântaro é mulher, ué. Ué, não vou seguir não, ué. Homem não carrega cântaro não, Jesus. Quando Jesus te dá uma direção e fala, eu vou te abençoar, vou usar isso e isso, você não acredita, querido. Você fala, não, isso é improvável. Isso não pode acontecer, não, desse jeito não dá. Mas eu já quero profetizar, meu querido, sobre uma igreja próspera, que vai ouvir a direção de Deus e vai seguir, e vai prosperar sobre essa terra, porque o Cordeiro Pascual está sobre as nossas vidas, e Ele vai nos direcionar. Entenda, pegue os sinais. Agora, eles vão, sem questionar, e segue o homem. E Jesus fala, olha, quando vocês acharem o homem, segue ele. Quando ele entrar na casa, entra na casa com ele. Aí chegando na casa, vocês vão ir no pai de família. Quem? Em quem? No pai de família. E vai falar assim, olha, o mestre nos mandou aqui, aonde nós vamos preparar a ceia. E o pai de família vai lá e leva eles no cenáculo, onde estava tudo preparado, onde estava tudo pronto. Segue a direção, queridos, vai estar tudo pronto, vai estar tudo preparado. Acredita, segue a direção, entenda o que Deus está falando ao seu coração aqui essa noite. Segue a direção, não preocupa com nada não. Ah, Jesus, mas é a mulher que carrega cântaro. Se ele está mandando seguir um homem com cântaro, procura esse homem que você vai ver. Ah, lá vai ter tudo. Tinha mesa, tinha alimentação, tinha o vinho, tudo para Páscoa estava ali. Não faltava nada. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir a risca aquilo que ele te prometeu, querido. Agora,
eles vão preparar aquela ceia. E entenda uma coisa, que eu vou te dizer aqui. Aquele homem com cântaro simboliza Jesus, indo pelo caminho e você seguindo ele. Aquela água no cântaro significa e simboliza o Espírito Santo de Deus. E aquele pai de família simboliza Deus, seguindo os passos de Jesus, através da palavra, através do Espírito Santo, e se chegando até a Deus e conversando com Deus. Tudo na Bíblia tem um significado, tem um simbolismo. Agora eles vão até o cenáculo, eles vão até aquele lugar, eles preparam a ceia, eles se assentam à mesa, e a Bíblia diz assim que Satanás entra em Judas. Satanás entra em Judas. E o interessante, sabe o que é? Satanás entra em Judas para trair Jesus. Sabe qual que é o interessante? Que Satanás era alguém do meio. Satanás era alguém que conhecia Jesus. Judas era alguém que conhecia Jesus. Judas era alguém que tinha intimidade com Jesus. Judas era alguém do meio. Judas era alguém que estava envolvido. Ei, e nos dias de hoje não mudou. Satanás tem procurado algumas pessoas e tem entrado nessas pessoas. Para quê, pastor Zé? Para trair. Trair como? Trair o evangelho. Difamar. Não dê lugar para o diabo, querido. O diabo tem entrado em algumas pessoas. A Bíblia é clara em dizer: Satanás entrou nele. Satanás entrou nele para ele trair. Olha, a mesa posta, a mesa preparada, o cordeiro ali. E Satanás entra em Judas. Olha que interessante, querido. Porque ele entra. Se dermos lugar para Satanás, ele entra. Ele achou alguém que conhecia a rotina. Ele achou alguém, queridos, do meio, que conhecia Jesus. Ele não pegou ninguém de longe. Ele não pegou ninguém de fora. Ele não pegou, queridos, um estranho, não. Ele pegou alguém de perto. Ele pegou alguém que andava com Jesus, que falava como Jesus, que se vestia como Jesus. Ele pegou alguém que todo mundo olha e fala: é crente. Ele pegou alguém que todo mundo olha e fala: esse ali pode orar por mim porque é crente. Mas não pode não. Porque Satanás tinha entrado em Judas. Aí você se levanta e fala: não, mas em mim não vai entrar não. É um vacilo que você der e ele entra. E quando ele entra, ele faz a algazarra dele. Ele te usa. Ele te usa, te ilude. Depois ele coloca um peso na sua consciência, como Judas teve um peso na consciência. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, e nem aquelas 30 moedas ele não usufruiu por causa do remorso. Ele lança aquelas moedas fora. Ele se suicida. Entenda o que eu vou dizer ao seu coração. Não permita que Satanás entre. Não. Quando você vê alguém atacando a igreja, querido, sai de perto dele. Se aparta desse. Deixa Jesus se acertar com ele. Some de perto de pessoas que defamam o evangelho, que atacam o evangelho. Ainda que falem de pessoas famosas que estão roubando, sai de perto dessas pessoas, querido. Satanás entrou nelas, porque o plano do evangelho é perfeito. O plano de Jesus não tem falha, não tem brecha. O plano de Jesus ainda continua sendo um plano de salvação, meu querido. O plano de Jesus continua sendo o plano de redenção, o plano de amor, um plano de arrependimento. O plano de Jesus continua sendo o mesmo.
Ainda que dizem ao contrário lá fora, o plano de Jesus continua sendo o mesmo. Então não permita que Satanás entre. Não permita, querido. Agora, Satanás entra em Judas. E aí, a Bíblia diz que Judas sai, foi trair Jesus. Todos conhecem a história. Jesus ceia com seus discípulos. A Bíblia diz que depois de ceiar, eles cantam um hino. E a Bíblia diz assim que depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras, como de costume. Porque lembra que eu falei? Que de dia era a hora de entregar, mas de noite era a hora de receber. De dia era a hora de entregar, mas de noite é a hora de receber. Mas eu estou aflito com aquilo que vai acontecer. Mas de dia é hora de entregar, à noite é hora de receber. Mas eu estou preocupado com as minhas contas. De dia é hora de entregar, mas à noite é a hora de receber. Mas eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã. De dia é a hora de entregar, mas de noite é hora de receber. Mas eu estou preocupado se eu vou passar fome, se eu estou desempregado. De dia é a hora de entregar, mas de noite é a hora de receber, meu querido. E Jesus seguia a risca, sem falhar um dia. E agora ele vai para o Monte das Oliveiras. Agora ele sobe para o monte. Mas não como aqueles dias, que normalmente ele subia sozinho. Mas agora, depois que Jesus ceia, depois que Jesus canta um hino, a Bíblia diz que ele se entristece. A Bíblia diz que ele começa a se agoniar. A Bíblia diz que o semblante cai. Por quê? Porque ele começou a olhar lá na frente. O Espírito Santo começou a ministrar nele. Ele começou a entender aquilo que ele ia passar. Ele começou a ver lá na frente já o chicote. Ele começou a ver lá na frente, meu querido, a esponja de vinagre na boca. Ele começou a ver lá na frente ele crucificado. Ele começou a ver lá na frente o sofrimento. Ele começou a ver lá na frente o Pai virando as costas para ele, quando o seu pecado e o meu pecado caía sobre ele. Agora a Bíblia diz que ele se agonia. É, o meu Jesus e o seu Jesus, o meu mestre e o seu mestre. Mas nem isso fez ele parar. Nem isso fez ele deixar de subir no monte. Mas agora ele não sobe no monte sozinho. Sobe ele mais os 11. Porque Judas já tinha ido trair ele. Judas já tinha ido. Mas Deus sempre coloca alguém para orar conosco. Um tinha ido trair, mas tinha 11 com ele. Um tinha ido trair, mas 11 estava com ele. Ah, mas os 11 não oraram porque dormiram. Mas a Bíblia diz assim: e dormiram de tristeza. Eles choraram a dor de Jesus. Eles sentiram a agonia de Jesus. Jesus ficou agoniado, eles também ficaram. E eles dormiram. Não era por negligência. Não era porque não aguentava orar, igual nós já pregamos. Eu também já preguei sobre isso. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: e dormiram de tristeza. Deus vai levantar pessoas para chorar com você. Deus vai levantar pessoas que mesmo nos momentos que você estiver triste, essas pessoas vão ficar tristes com você. Quando você estiver feliz, essas pessoas vão ficar felizes com você. Quando você estiver agoniado, essas pessoas vão ficar agoniadas com você. Mas elas vão estar com você. Ele vai levantar, queridos. Porque eles estavam com ele. E a Bíblia diz que ele se afasta deles para poder orar. Mesmo de longe, eles sentiram a agonia do mestre. Mesmo de longe, eles sentiram o sentimento de agonia que o mestre sentia, a ponto dele suar gotas de sangue.
A ponto, queridos, dele ficar agoniado, dele ficar afligido por aquilo que ia acontecer. A ponto dele fazer uma oração. A saber, a oração mais importante das nossas vidas e mais perigosa. Quem sabe qual oração que é essa? A oração mais importante e mais perigosa. E não é o Pai Nosso. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mais importante, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. E nós não entendemos às vezes o peso dessa oração, e eu já orei assim. E eu padeço hoje por orar assim. Porque talvez, se eu tivesse orado, não, Senhor, não faça a sua vontade não, só me ajuda, mas deixa a minha vontade. Talvez nem aqui eu não estava mais. Porque quando você ora assim, vem o peso do chamado, vem o peso do ministério. Porque não é mais eu que comando a minha vida, não sou eu mais que comando a minha vida. Não sou eu que decido se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda mais. Não sou eu que decido se eu trabalho em lugar A ou lugar B mais. Não sou eu que decido se eu tenho a amizade A ou a amizade B mais. Não sou eu que decido se eu namoro com A ou namoro com B mais, não. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a sua vontade. Todavia, que oração perigosa. Todavia, seja feita a tua vontade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas dói. É boa, perfeita e agradável. Mas tem calvário. Tem cruz. Tem choro, tem sofrimento, tem que padecer com Ele. A vontade dEle, quando ela vem sobre as nossas vidas, ela tem um peso de glória, meu querido. Mas todavia, Ele vai levantar o Simão Cirineu para te ajudar a carregar essa cruz. Você não está sozinho nessa, mas Ele vai levantar, Ele vai levantar Simão, Ele vai levantar alguém para te ajudar a carregar essa cruz. Ele vai trazer alívio. Ele vai trazer refrigério. Ele vai visitar pelas madrugadas. Ele vai começar a trazer sonhos, trazer visões. Ele vai começar a renovar no espírito. Ele vai começar a renovar na alma. Como Davi orou: porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei. Eu louvarei. Ele te dá sabedoria para você mesmo orar pela sua alma. Alma, centro das emoções. A nossa alma, ela é o centro das emoções. Você sente na alma. Você tem vontades na alma. Mas quando o calvário tiver pesado, tiver difícil, Ele vai dizer, o Espírito Santo vai dizer no seu coração: ora pela sua alma. E fala com a sua alma: porque está batida, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Só mais um pouquinho, espere em Deus. Se Judas tivesse orado pela alma dele,
Ele tinha, meus queridos, ido para o céu. Ele tinha continuado. Aquilo que Pedro fez de negar Judas não foi muito pior do que Judas, não. Mas Judas esperou. Judas esperou. Judas orou. Pedro esperou. Pedro esperou. Judas não esperou, mas Pedro esperou. Pedro orou pela alma dele. Calma aí, alma. Se aquieta aí. Jesus, ele se agoniza no Getsemane. Ele vai para a cruz. Ele é crucificado. Cuspiram nele, se escarneceram dele. Diferente dos filmes que nós vemos, Jesus, ele fica numa cruz a poucos centímetros do chão. Entenda o que eu vou te dizer. Ele fica numa cruz a poucos centímetros do chão, pastores. E ele não fica em qualquer lugar. Ele fica no local aonde todos passavam, onde era uma passagem. Imagina o meu mestre e o seu mestre numa cruz, nu, sem roupa, esbofeteado, chicoteado, a sua pele, a sua carne dilacerada, os seus ossos aparecendo, tão dilacerada de maneira que você via o pulmão por dentro. Jesus sofrendo, sendo escarnecido, na via dolorosa, onde todo mundo passava. E a Bíblia diz assim, Isaías diz, que quando as pessoas passavam, eles meneavam a cabeça. O que é isso, pastor? Eles faziam assim, ó. Que vergonha. Nu. Porque não tinha paninho não, queridos. Nu. Quando eles rasgam as vestes dele, rasgaram as suas vestes, ele fica nu. Naquela via dolorosa, todo mundo passando. A poucos centímetros do chão. Quem passava cuspia. Porque Isaías diz que beleza nenhuma viam nele. Desfigurado. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Pelas suas pisaduras nós fomos limpos do nosso pecado. Hoje nós temos autoridade para pisar na cabeça do diabo. Hoje nós temos autoridade para dizer não ao pecado por causa dele. Ele passou a vergonha por nós. Foi uma vergonha ele estar naquela cruz. Mas essa vergonha era para você e para mim passar. Mas ele passou essa vergonha por nós. Ele passou essa vergonha. Agora ele é crucificado. Ele é morto naquela cruz. A Bíblia diz que mais ou menos às meio-dia, a hora nona, ele é crucificado. Mais ou menos às 15 horas, 3 horas da tarde, ele é morto. E a Bíblia diz que quando ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. As pedras se fendem. Aquilo que era dia vira noite. Alguns mortos ressuscitaram e começaram a andar sobre o povo. Imagina a cena, querido. Você imagina? Todos aqueles que falaram com ele. Se você é mestre mesmo, que você não desce daí. Se você não é Deus mesmo, sai daí dessa cruz. Imagina aqueles que zombaram dele. Aqueles que pegaram aquela esponja que era usada em vaso sanitário para limpar as partes íntimas. Molhava no vinagre e limpava as partes íntimas. Aquela esponja que eles colocaram na boca de Jesus. Aí você imagina aqueles que fizeram isso. Quando o soldado enfia a lança, sai água e sangue. Aquilo que era dia vira noite. Começa um terremoto. E aqueles que feriram Jesus tiveram que olhar um para o outro e dizer: verdadeiramente
Ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele era o Messias. Verdadeiramente aquilo que estava escrito na coroa de espinho dele é verdade. Rei dos judeus, escrito em 3 idiomas, para que todo mundo saiba. Rei dos judeus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja. A minha esperança é e vai continuar sendo. Ele foi, mas um dia Ele voltará, quando as casas estiverem prontas. Oh glória! E eu já creio no meu espírito que já está no acabamento, meu querido. Eu creio no meu espírito que só falta alguns detalhes. E quando estiver pronta, a 7ª trombeta vai tocar. Ah, meus queridos, Ele vai vir com alarido e grande glória, montado em um cavalo branco, sobre a sua coxa escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, Ele virá, querido. Ele virá. Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite: Ele virá. Querendo ou não, o inferno, Ele virá. Querendo ou não, queridos, as potestades, os principados, Ele virá. Prenderá Satanás no abismo pelo século dos séculos e nos colocará em uma mesa estendida, e o próprio Cordeiro de Deus nos servirá em uma ceia, queridos, e nós estaremos com Ele, usufruindo da glória de Deus. Nós, os salvos, aqueles que decidiram lavar as suas vestes, aqueles que decidiram se purificar, aqueles que entenderam a visão do Cristo, aqueles que entenderam que somente nele, por ele, para ele são todas as coisas, aqueles que entenderam que a renúncia é o único caminho, aqueles que entenderam que se lavar, que se purificar é o único caminho. Aí fora aí o papo é assim: todos os caminhos levam a Deus. Mas aqui dentro não, aqui dentro, o caminho ainda continua estreito, a porta ainda continua estreita, e Ele continua ainda sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua. Ele morre, Ele é crucificado, Ele fica naquela cruz, Ele é morto. Na verdade Ele se entrega, porque Ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, mas eu dou a minha vida. Não é por força nem por violência. Ninguém vai te forçar a servir a Deus, ninguém vai te forçar a estar no altar, ninguém vai te forçar a fazer a obra, ninguém vai te forçar a pregar, ninguém vai te forçar a seguir a doutrina bíblica. Mas tem que ser doação. O próprio Jesus, nós temos que aprender com Ele, querido. Ele falou: ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. Ninguém arrebata ela das minhas mãos, eu dou ela. E ele dá a vida dele. E Ele morre. Entenda comigo aqui, você imagina, Jesus morre, José de Arimateia corre lá, pede Pilatos o corpo dele, pega o corpo dele, leva para o túmulo, coloca o corpo de Jesus lá, antes das 6 horas, tendo em vista que o Shabat era de sexta-feira, a partir da sexta-feira às 18,
até sábado às 18. Então, nesse horário ninguém podia fazer nada. Então José de Arimateia vai lá correndo, pega o corpo de Jesus, coloca no sepulcro. Aí você pensa, os discípulos, sábado, você imagina a cabeça dos discípulos? Todo mundo doido, batendo cabeça. O que nós vamos fazer? O mestre morreu, pastor. O que nós vamos arrumar da nossa vida? Pedrão, eu vou voltar a pescar. Os caras lá de Emaús, eu vou voltar para Emaús. Aquele que era lavrador, eu vou voltar a lavrar. Aquele que cuidava de ovelha, eu vou voltar a ser pastor de ovelha. Cada um querendo caçar o seu rumo. Sexta-feira, sábado, todo mundo caçando seus afazeres, querendo voltar para a sua velha vida. Mas aí chega domingo. Aí chega domingo. Aí chega domingo. Só que parece que quando nós estamos aflitos, nós não lembramos de nada que Jesus falou. Esse é o nosso problema, pastor. Quando nós estamos atribulados, nós não lembramos de nada que Jesus falou. Quando nós estamos com os nossos problemas, nós não lembramos das promessas que Jesus fez. E ninguém lembrou daquilo que Jesus falou. Jesus falou não por parábolas, mas ele falou esparrado. Eu vou me entregar, eles vão me pegar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Me ajuda a pregar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Ele falou abertamente. Ele não usou meias palavras. Ele falava muito por parábola, mas quando eles não entendiam, ele falava rasgado. E Jesus está falando contigo às vezes, querido, rasgado. E às vezes você não está entendendo e não lembra daquilo que Jesus falou. Se houve uma pregação como essa, amanhã alguns vão fazer tudo o contrário que nós estamos pregando. A aflição, a dificuldade, a tribulação faz a gente esquecer das promessas. Todo mundo batendo cabeça. O que eu faço? O que eu faço? Vamos juntar. Um vai para Emaús. Vamos fazer o quê? Vamos dar. Fica todo mundo lá doido. Aí as mulheres. José de Arimateia pegou Jesus, colocou ele no túmulo correndo. Não deu tempo de preparar o corpo dele. Só que eles não... Olha como que eles não lembram, pastor. Como que eles não lembravam? Quando Jesus está na casa de um fariseu, se eu não me engano, uma mulher vai ungir os pés de Jesus. Aí Judas fala assim: não, que isso? Esse vaso de alabastro desse preço? Eu com um negócio desse aqui, era melhor a gente vender e dar aos pobres. Olha o que aqui Jesus fala: Judas, sempre terão os pobres por aí. Sempre vai ter pobre, Judas. Esquece. Não vai ser todo mundo rico. Sempre vai ter pobre. Eu não quero continuar sendo um deles, amém? Sempre vai ter pobre. Jesus fala com Judas. Sempre vai ter. Mas ela está me ungindo para a minha morte. Olha como que eles não lembravam o que Jesus falava. Ela está me ungindo para a minha morte. Quando Jesus morre, elas se preocuparam em ungir Jesus, mas ele já estava ungido. Ele já estava preparado já. Não precisava de ninguém lá ungir ele, não. Elas só precisavam lembrar daquilo que Jesus falava o tempo todo. Sabe qual que era o sentimento dos discípulos? Que tem que ser o nosso sentimento? O sentimento dos discípulos tinha que ser assim, ó. Sexta-feira, está na cruz. Morre Jesus, morre Jesus, morre Jesus, morre Jesus, morre. Morreu. Glória a Deus, morreu. Ninguém nem dormir de sexta para sábado. Vão fazer vigília, vão orar. Sábado, todo mundo cheio de Deus. Glória a Deus, é sábado. Glória a Deus.
Quando desce domingo, oh glória! Não, quando desce sábado, meia-noite, 11 horas, 11h30. Sabe a virada do ano que a gente conta aqui? 10, 9, 8, não tem? Tinha que ser assim. Todos os discípulos lá. Sexta-feira, 11h59. Aí faltando 10 segundos. E todo mundo assim, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, glória a Deus, é domingo, chegou o dia, glória a Deus. Essa tinha que ser a atitude deles. Não é o desespero, não. Mas nós estamos rindo aqui, queridos, nós estamos igual a eles. Nós temos que anseiar para a volta dele. O relógio, queridos, o relógio está correndo. Nós temos que anseiar, nós temos que ficar assim, glória a Deus, Maranata, vem. Mas não, nós não estamos assim não, nós estamos assim, Jesus, misericórdia, não vem agora não. Porque se o Senhor vir, eu fico. Porque ainda ontem eu estava vendo uns negócios no telefone que não pode. Ainda ontem eu estava fazendo uns negócios aí, conversando uns negócios estranhos. Ainda ontem eu estava praticando isso. Que isso? Não, está errado. É lavar as vestiduras, é estar pronto, é estar preparado como aquelas virgens que estavam preparados com a lamparina cheia de óleo, preparado para a volta dele, ansiando, sonhando com a volta dele. Eles tinham que estar assim. Já é domingo, glória a Deus. Elas não tinham que ir no sepulcro para ungir ele não. Elas tinham que ir no sepulcro, vamos lá, só para testificar que realmente ele ressuscitou. E vamos para o lugar que ele vai aparecer, hora ou outra. Elas foram lá ungir Jesus. Aí chega lá, cadê Jesus? Você imagina? Aquelas mulheres lá. E a Bíblia diz que elas foram chorando. Meu Deus do céu. Nós estamos chorando por um tanto de coisa que não tem sentido nenhum, querido. Nós estamos chorando por muitas coisas que não faz sentido nenhum. E elas chorando, tal, cadê o mestre? Aí chegou lá, quando viu, imagina o chororô. Quando viu que não tinha ninguém no sepulcro, tá lá o lençol de Jesus dobradinho, simbolizando que ele ia voltar, que eu não sei se você sabe que esse é o simbolismo. Porque quando estava a mesa, né, que o lenço estava todo vacaiado, que o lenço estava assim aberto, significava que o cara já tinha se alimentado e que ele não ia voltar. Mas quando sentava à mesa e dobrava o lenço bonitinho assim, significava, o fulano veio, mas ele vai voltar. É chegar lá, vir aquele lenço, e aí quer chorar mais ainda. Aí vieram 2 anjos, e na incredulidade elas olharam ainda e falaram, deve ser o coveiro. Aí os anjos, minhas filhas, o que vocês estão aí arrumando? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? E nós estamos assim até hoje. Nós estamos procurando um Jesus morto. Sim, por quê? Porque nós oramos como se ele tivesse morto. Nós falamos às vezes como se ele tivesse morto. Nós pregamos às vezes como se ele tivesse morto. Mas eu vou profetizar sobre uma igreja aqui essa noite, que a partir de hoje vai entender que ele vive, vai pregar sabendo que ele vive, vai orar sabendo que ele vive, vai profetizar sabendo que ele vive. Ele vive, ele reina. Aí olha lá, Jesus não está lá mais. Os anjos, minhas filhas, não procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aí, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu imagino, eu conjecturo, né? Os anjos falando com as mulheres. Ô Maria, que dia que é hoje, minha filha?
Ah, é domingo. O que ele falou com vocês? Que ele ia morrer e depois? Ah, ao terceiro dia, né? É, ao terceiro dia. Porque quando elas vão contar para os discípulos, elas falam isso. Elas lembram, elas começam a lembrar daquilo que Jesus falou. E aí quando elas contam para os discípulos, olha, o mestre não está lá. Apareceu 2 homens e disse para nós que ele não está mais lá, mas que ele ressuscitou. Ainda assim os discípulos não acreditam. E Pedrão sai quebrando, correndo para o sepulcro. Doido. Quando ele chega lá, não está lá o mestre. Aí ele volta e entende, a ficha começou a cair. Mas a ficha não cai totalmente até Jesus entrar. Até Jesus entrar naquele lugar e falar, paz seja convosco.